senador presidente, Stevenson Valentim, senador Espiridião Amin, que já foi anunciado, senador Cajuru, senador Plínio Valério. Senhor presidente, eu vim à tribuna falar de um tema que está na ordem do dia. Senhoras e senhores, senadores e senadoras, ao perceber, pelas informações que recebi, que o governo federal poderá perder, se nada for feito, 620,8 bilhões em benefícios fiscais em 2026. Com essas informações, escrevi um artigo que foi publicado ontem em diversos jornais e sites. Essa posição que expresso aqui tem tudo a ver também com o debate do IOF. Portanto, senhor presidente, falo aqui do Brasil de poucos privilegiados e falo aqui de muitos e muitos penalizados. A elite econômica, política e social brasileira é inacessável. Nunca está saciada. Ela se recusa a repartir o pão, mesmo frente a um povo que sofre e que todo dia é humilhado. Isso é histórico. A realidade das ruas é muito triste. Milhões vivem em situação de insegurança alimentar, passam fome. Milhões não têm saneamento básico, não têm moradia digna, não têm água potável, acesso à saúde e à educação também não, e não têm emprego decente. Enquanto isso, aí me socorri a uma velha história, enquanto isso, as hienas seguem rindo, saboreando o banquete que lhes é oferecido. O Congresso aprovou o número de deputados federais. Não é disso que o Brasil precisa. O Brasil é um dos países do mundo que mais tem parlamentares. Não tem sentido, num momento como esse ainda, você aprovar o aumento do número de deputados federais. A população não pede mais parlamentares, ela pede justiça social, igualdade de oportunidade e quer viver com dignidade. É hora de nós todos fazermos o dever de casa. Por exemplo, taxar os super ricos, tributar lucros e dividendos, acabar com os benefícios fiscais injustos, baixar as taxas de juros que sufocam o setor produtivo e barram o crescimento e o desenvolvimento, cortar os super salários e rever a tal de pejotização. Os chamados PJ, que insultam os trabalhadores, estão praticamente rasgando a CLT. É preciso também garantir a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e descontos, não no mesmo valor, parcial, para aqueles que ganham entre 5 e 7 mil. Tudo isso vai beneficiar os vulneráveis, os pobres e a classe média. Quantas e quantas vezes a ONU alertou que o Brasil é um dos países mais desigual do mundo e que possui uma forte concentração de renda. Vejam os dados da ONU. Aqui, 1% da população concentra quase que 50% de toda a riqueza nacional. Nosso país tem recursos para fazer as transformações necessárias, mas tem também excesso de privilégios,
É preciso decisões fortes, corajosas, politicamente, socialmente e economicamente. As reformas que interessam ao povo não são as que cortam direitos. Não é reforma trabalhista, não é reforma previdenciária. Tem que ser aquelas que estão garantindo os bilionários. Eles têm que também contribuir com a construção de um país diferente e colaborar para a melhoria da qualidade de vida do nosso povo. A contribuição dos empregadores para a Previdência é um debate que eu travo aqui há muitos e muitos anos. O que eu digo? Deve ser sobre o faturamento e não sobre a folha de pagamento do trabalhador. Dou aqui como exemplo, os bancos são quem menos emprega no país, mas são os que mais lucram. Tem grandes lucros e empregam muito pouco. São os que mais faturam e são os que menos empregam. Se pagassem sobre o faturamento, a Previdência arrecadaria muito, muito mais. E os empregadores que mais empregam, proporcionalmente, pagariam menos. E, para mim, é triste ver comentaristas, especialistas, ditos gênios da economia, falarem em congelar o salário mínimo por 6 anos. Congelar o salário mínimo por 6 anos. E tudo que eu falei aqui, eles parece que não ouvem, não conhecem, mas não é verdade, eles sabem que é verdade. Isso é inaceitável. O salário mínimo é, muitas vezes, a única fonte de renda de uma família inteira. E querem tirar ainda mais deles. Também acenam, como eu disse antes, numa nova reforma trabalhista e da Previdência, como se o culpado fosse quem trabalha ou quem paga a Previdência. Eu presidi uma CPI da Previdência. Lá em 2016, e lá nós provamos que não é esse o caminho, que o caminho é transferir o desconto para os cofres da Previdência sobre o faturamento e não sobre o salário dos trabalhadores. Senhor presidente, está com um perverso sistema. Se acabarem com a Previdência como querem acabar com a Previdência pública, o que eles vão colocar no lugar? Como fez o Chile, o regime de capitalização. E o que acontece no Chile? A maioria da população tem uma aposentadoria de menos até que o salário mínimo nosso no Brasil, que é um dos menores do mundo. Mas, enfim, senhor presidente, senhoras e senhores, quando eu falei em hienas, quero só lembrar que a história mostra que as hienas comem a carne e deixam somente os ossos apodrecendo. Enfim, não aceitamos ataques à CLT. Defendemos a nova CLT do século XXI, ou, se quiserem, o novo Estatuto do Trabalho. Defendemos a redução da jornada sem redução do salário. Uma PEC de nossa autoria, ainda de 2015. Quando na Constituinte, porque eu fui Constituinte, reduzimos de 48 para 44, sabe que nós íamos quebrar o país. Pelo contrário, diminuiu o desemprego, chegamos a 4%, 5%, e de lá para cá é sempre 44 horas. Então, se reduzíssemos, como diz a PEC, de 44 para 40, e daí para frente 1 hora por ano, com certeza, como inúmeros países do mundo, já fiz discurso na tribuna e falei, e disse os países, que vai desde França, Irlanda, Espanha, enfim, a maioria dos países europeus, que mostraram que com a redução de jornada sem redução de salário, aumenta a produtividade e todos ganham. Defendemos a valorização do trabalhador do campo e da cidade, dos servidores, do agricultor, da agricultura familiar, dos professores, aqueles que têm também o seu agronegócio, por que não ser todos valorizados? Queremos uma indústria nacional forte e competitiva.
aí eu vou terminar, senhor presidente, é na força do trabalho que o país se sustenta, não na especulação financeira e do rentismo que só enriquecem, eu diria aqui, uma dúzia ou meia dúzia, simbolicamente. E como bem escreveu Milan Kundera, que em A Insustentável Leveza de Ser, as hienas só surgem quando os leões dormem. Onde está o nosso despertar? Nossa população tem uma enorme força. No caso aqui, ela, a população, é o grande leão. É possível virar o jogo e colocar na prática o que previu Stefan Zweig, que disse: Brasil, país do futuro. Um país que privilegia poucos e penaliza muitos não é um país do futuro, é um país condenado ao atraso, ao subdesenvolvimento. A falta de perspectiva para os jovens, ao descaso com os idosos e aposentados. Até uma CPI foi agora montada pela roubalheira, a negação da própria Constituição. Nossa democracia precisa, aqui termino, presidente, menos que um minuto. Nossa democracia precisa ser fortalecida. Com a democracia, tudo, sem a democracia, nada. Um país que ouve o povo e que faz pelo povo. Esse, sim, é como a fênix que renasce das próprias cinzas. Obrigado, senador Restivo, pela tolerância. Paulo Paim, obrigado pelas palavras. Senador Plínio Valério. Senador Esperidião Amin estava aqui na casa, saiu. Então, senador Esperidião Amin, vou passar a palavra para o senador Plínio. Na sequência, o senhor. Obrigado.